They wanted to unite both churches together, as they're trying to do now. Eles queriam unir ambas as igrejas, como estão tentando fazer agora. E a Acabe, e até mesmo Josafá, o homem da organização, disse: sim, será ótimo, seu povo é o meu povo. Todos somos cristãos, todos somos crentes, unamo-nos. Mas quando chegou ao confronto, ele disse: não acha que deveríamos ir orar sobre isto? Deveríamos consultar ao Senhor. E ele disse: sim, disse Acabe. Assim ele disse: vou lhe dizer uma coisa, encontremos o profeta do Senhor. Mas veja, Acabe tinha um sistema que ele achava que era do Senhor. Ele disse: tenho 400 deles instruídos e treinados, e afirmavam ser profetas hebreus, como grupos ministeriais afirmam hoje. E os trouxe, eles fizeram uma pergunta acerca do resultado da batalha, e todos eles se ajuntaram e se uniram, do mesmo modo que o Concílio Ecumênico faz hoje, e apresentaram a questão. Sobe, o Senhor é contigo, porque essa terra de fato nos pertence, e lance os sírios para fora dela, e os filisteus. Lance-os fora, porque a terra nos pertence. Isso parece muito razoável, está vendo? No entanto, no fundo do coração de Josafá, isso não parecia certo. Ele disse: sei que tens aí 400 ministros ecumênicos bem treinados, e todos estão unânimes, até mesmo a ponto de terem feito um par de chifres de ferro e dito: assim diz o Senhor. Mas será que poderíamos encontrar outro? Ele disse: não fale o rei assim, o político disse. Não fale o rei assim, porque estes homens são homens treinados. Eu próprio os treinei. É isto. Está vendo? É isto. Eu treinei estes homens, mas há mais um, porém eu aborreço. Está vendo? Disse: esse é Micaías, filho de Enlá, mas, disse, eu o aborreço. Ele não passa de um renegado entre eles. Ele está sempre repreendendo-os. Ele está sempre me dizendo que estou errado. Veja o meu reino. Sim, veja isto. Veja em que confusão estava. Veja sua denominação hoje tendo a aparência de piedade e negando a eficácia dela. Oh, vocês podem ser 1.000.000 a mais e mais 1.000, e homens melhor treinados, mas onde estão no espírito? Onde está a sua força que estava em Sansão quando ele se pôs de pé lá, como eu disse outro dia? Com toda a sua grande estrutura ali, e cada fibra ali, mas sem vida nelas. O espírito o tinha deixado. Ele estava desamparado, uma criancinha conduzindo-o de um lado a outro, olhos cegados por causa de uma mulher. Do mesmo modo que a igreja está hoje, conduzida de um lado a outro por política, bispos, anciãos, todo tipo de coisas. Homens fazendo tramas para conseguirem vantagens e tudo mais. Onde estamos? Assim, quando chegamos a esse ponto, eles enviaram e trouxeram Enlá, ou não Enlá, mas Micaías, o filho de Enlá. Enviaram e o trouxeram. E ele profetizou e lhes disse que Acabe seria morto se fosse lá. E aquele arcebispo deu-lhe um tapa na boca. Ele foi honesto acerca disto. Disse: aonde o Espírito de Deus foi quando me deixou? Disse: tu verás. Disse: ponham-no na prisão, ponham-no no cárcere interior, alimentai-o com pão de tristeza e água de tristeza. E quando eu retornar em paz, disse, tratarei com este sujeito. Em lá, sabendo que estava certo com Deus. Por quê? Sua visão condizia com a palavra. Ele era profeta, e seu espírito e sua visão estavam exatamente como o profeta, Elias. Ele disse, se retornares de fato, então Deus não falou comigo. Agora, eu disse a este sujeito, qual estava certo, o concílio ecumênico onde 400 homens eleitos se juntaram, eleitos por homens, ou um pequeno renegado eleito por Deus? Bem, ele disse, bem, como se saberia a diferença? Eu disse, de volta à planta,
Como você sabe construir um edifício sem que haja uma planta? Se eles tivessem parado um minuto e verificado que aquele profeta, Elias, amaldiçoou Acabe e disse que os cães lamberiam seu sangue, e lamberam, como ele poderia abençoar o que Deus tinha amaldiçoado? Como você pode abençoar qualquer coisa que Deus amaldiçoou? Saia da coisa, livre-se dela, entre em Cristo. Amém. Agora note, mas o inimigo fará proposta, o inimigo proporá uma coisa, prepara isto, e a mente intelectual diz, está certo. Era aí onde este precioso irmão estava. Este homem, ele disse, parece... Olha aqui, você sabe que se todos estivéssemos juntos, como uma igreja, você não acha que estaríamos em melhores condições do que dispersos como estamos agora? Isso não parece razoável se todos os protestantes e os católicos pudessem se juntar e chegar a um ponto em comum? Mas como podem dois andar se não estiverem de acordo? Como se pode, quando um grupo aqui não crê em cura, o outro diz que crê, outro a põe em algum outro tempo passado? Alguns nem mesmo creem na Bíblia. E juntar isso, o que você tem? Deus não é autor de confusão. Antes que Deus pudesse chegar a pôr sua igreja em ordem, eles esperaram 10 dias e noites, até que todos se tornaram, em um lugar, unânimes, e lá veio o Espírito Santo para a liderança, não algum concílio ecumênico. Está vendo? Espero que você entenda isto. Note, esse é o incrédulo, infiel à palavra de Deus, que não nota o que a palavra diz, mas atenta para seus próprios arrazoamentos. Foi isso que Eva fez para começar. Ela confiou em seu arrazoamento. Satanás disse, agora veja aqui, não é razoável? Eu sei que a palavra diz isso, mas... Espere um minuto. Não é razoável que você estaria em melhor condição se soubesse a diferença entre o certo e o errado? Ora, sim, então ela aceitou isso. Está vendo? Assim é com o arrazoamento. Agora, a incredulidade sempre leva a arrazoamentos, mas a fé nem chega perto disso. Não teria sido razoável para nosso pai, o qual é o pai da nossa fé, Abraão, pelo qual somos filhos, em Cristo. Não teria sido razoável que uma mulher de 65 anos de idade, e com quem ele tinha vivido o tempo todo desde que ela era moça, não pudesse ter um bebê? E quando ela tinha 100 anos, ou 90, e ele 100, e ainda nenhum bebê? Não arrazoaria se alguma grande equipe de médicos e ciência submetesse Sara a um exame? Dissesse, ora, seu ventre está seco, suas veias de leite estão secas, faz 40 anos. Seu coração, nessa idade, ela não poderia entrar em trabalho de parto. Ora, eram só arrazoamentos, mas Abraão recusou isto. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Contra arrazoamentos, ele não duvidou da promessa de Deus, não importa o que fosse, porque ele tinha considerado Deus poderoso para realizar tudo o que ele disse que faria. Agora, onde estão os filhos de Abraão esta manhã? Vocês, ministros, que estão com medo, vocês com medo do seu pão e água na rua, se deixarem essa Babilônia. Onde está sua fé? Davi disse, outrora fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Não tenha medo, permaneça fiel a Cristo. Mas a incredulidade captará razoamento. Foi isto o que fez. Agora você entende isto? A incredulidade confia nos arrazoamentos, nas coisas do dia presente. A fé não faz isto.